cada uma dessas crianças, no nome de Yeshua. Glória a Deus. Vamos ler um texto nas Sagradas Escrituras, no livro de Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Glórias ao Senhor. A partir do versículo 20. Esdrim, versículo 20. A suprema sabedoria altissimamente clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. As entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nércios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então, a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Portanto, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Pai amado, nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Pelo Teu Espírito, traz à luz o entendimento de cada um da Tua palavra nesta noite, Senhor. E abençoa cada um dos Teus filhos. O Teu nome seja glorificado. Te rendemos honras e glórias. Bendito seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Poder sentar? Aperte aí o seu cinto, porque Deus vai falar contigo. Aperte o cinto, porque vocês observaram o teor do texto que nós acabamos de ler. Justamente foi nesse texto que o Senhor me fez parar ontem à noite e meditar um pouco, fazer como o Joey, fazer alguns rabiscos, parar por algumas horas e fazer alguns rabiscos, pedindo ao Espírito Santo que Ele viesse trazer à luz o meu entendimento da sua palavra. Glória a Deus. O texto é extenso, mas é importante para uma maior compreensão do mesmo. Se você ficar atento, com certeza o Senhor falará contigo. Glória a Deus. Coloca o logo aqui, Cacá, tá bom? Observe que o texto, ele responsabiliza a cada um de nós.
de uma forma individual, confrontantemente, a ponto de afirmar sobre juízos e repreensões concedida pelo próprio Adonai, pelo próprio Senhor, que estabeleceu padrões absolutos a serem seguidos, e por ele mesmo devidamente anunciados de alto e bom som, para que todos pudessem ouvir. Glória a Deus. O livro de Provérbios é um livro que traz um contexto muito grande de conselhos, ensinamentos para a nossa vida, principalmente para o jovem, O livro de Provérbios, ele traz conselhos profundos. E o enredo do contexto de Provérbios inicia de uma maneira, Adonai dizendo assim: olha, eu falei altissimamente, tenho falado, vou continuar falando de uma maneira forte, de uma maneira alta, para que todos ouçam e ninguém olhe para mim e diga: ah, Senhor, eu nem sabia, ninguém me disse isso. Observe que o texto de Provérbios, ele inicia falando assim, Deus dizendo assim: altissimamente o Senhor falou por sua palavra. A sabedoria, né? O texto começa dizendo que a suprema sabedoria altissimamente proclamou a sua palavra. E no contexto da sua palavra, nós encontramos padrões. Diga comigo, padrões. Padrões absolutos. Não é qualquer padrão. Não é o padrão que você escolheu. Não é o padrão que o patrão escolheu, que fulano, cicrano escolheu. Não. São padrões absolutos, observados, estabelecidos pelo próprio Adonai, pelo próprio Senhor. Então ele estabeleceu padrões absolutos. Qual é o tema da mensagem? Os padrões absolutos de Deus. Amém? Exigidos por Deus. Os padrões absolutos exigidos por Deus. Onde que nós encontramos os padrões absolutos? Nas Sagradas Escrituras. Deus se revela ao homem pelas Sagradas Escrituras. Através das Sagradas Escrituras, nós passamos a conhecer um pouquinho de Deus. Mas esse pouquinho é o suficiente para te tornar um cidadão dos céus, se você quiser. Levante a sua mão e dê glórias ao Senhor. Se você quiser e aceitar esse pouquinho de Deus que nós passamos a conhecer pelas Sagradas Escrituras, a suprema sabedoria que é o próprio Deus, se revela por sua palavra, de maneira que esse pouquinho que ele se revela, porque nós imaginamos ele sentado no alto e sublime trono, com querubins, serafins ao redor do seu trono, o tempo todo dizendo: santo, santo, Kadosh, 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 é o Senhor dos exércitos. Nós imaginamos e podemos trazer para o nosso entendimento uma linguagem que possamos entender figurada, como a suprema sabedoria se revela por meio da sua palavra, para que possamos entender. Mas essa gotinha, essa gotícula, essa pouca coisa que já enche os nossos olhos e faz arder o nosso coração, é o suficiente para te tornar um cidadão do reino, para te levar para a glória, para você experimentar um céu de glória para sempre. Tem fé aí? Levanta a sua mão e dê glórias ao nome do Senhor. Ele estabeleceu padrões absolutos. O que são padrões absolutos? Escute aí. Padrões absolutos são aqueles que não são alvos de contradições. Padrões absolutos são aqueles que não são alvos de contradições. Não dá para você encontrar erros em Deus. Eu e você erramos. Por isso que precisamos vigiar todos os dias. Mas Adonai, o Senhor, não
erra. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua sendo o mesmo Senhor. Olhe para mim aqui. Ele não ficou velhinho, gagá, de barba branca, de cabelo branco, com a bengala, caminhando sobre as nuvens. Não, ele é eternidade. Não muda, não há sombra e nem mudança alguma, e não há sombra alguma de variação. Esse é o nosso Deus. Ele está aqui para ser adorado. E se você tiver sensibilidade para abrir a tua boca e render honras a esse Senhor, que é o dono desta casa, bendito seja Deus para sempre. Que são padrões absolutos que a suprema sabedoria revelou aos gritos, altissonantemente, altissimamente. A suprema sabedoria revela os seus padrões. É para ninguém dizer assim: eu não ouvi. Preste atenção, porque eu vou pregar para você. Abra o seu coração. Eu sinto a inspiração de Deus para pregar ao teu coração aqui. Bendito seja o teu nome para sempre. Padrões absolutos são aqueles que possuem uma verdade absoluta, que não dá para contestar. Apesar de que já se passaram, segundo a cronologia bíblica, quase 8.000 anos. E ainda tem gente que procura erro nas Sagradas Escrituras. Padrões absolutos são aqueles que possuem uma verdade absoluta. Padrões absolutos é aquele que faz parte de uma substância, de um composto puro e sem mistura. Deus não precisa de ajuda de ninguém com seus padrões. Não. Deus não precisa da minha ajuda, e nem da sua ajuda, e nem de ajuda de absolutamente ninguém acerca dos seus padrões. Os padrões divinos, os padrões que a suprema sabedoria revelou, são padrões absolutos. Quem é espiritual entende o que eu estou pregando nesta noite. Quem não é, fica doidinho. Porque a palavra de Deus enlouquece aquele que não é espiritual. Mas aquele que é espiritual, a palavra fala profundamente ao seu coração, trazendo despertamento, trazendo avivamento, trazendo um despertar pelo Espírito de Deus, a essência da suprema sabedoria, trabalhando no meu interior e no seu interior, no nosso interior, para a honra e para a glória. É por isso que nós adoramos, por isso que nos rendemos a Ele, por isso que exaltamos a Ele, por isso que nós servimos a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Padrões absolutos são aqueles que existem independentemente de qualquer condição ao seu redor. Oh, coisa linda isso. Os padrões absolutos são aqueles que existirão, permanecerão existindo, independente de qualquer condição ao seu redor, ele continua intacto. Não dá para mexer. Eu estou falando da palavra de Deus. Os padrões absolutos é a palavra de Deus. Por que será que nós não conseguimos entender nessa dimensão? Por que será que nós não consideramos nessa dimensão que a suprema sabedoria revela ou revelou os seus padrões absolutos? Os padrões absolutos é aquele que se autodesigna como divindade suprema. Isso é padrão absoluto. Se autodesigna como divindade suprema. Ele disse assim: eu sou o que sou. Faraó perguntou, Faraó no confronto com Moshe diz assim: e o que eu irei dizer para Faraó? Diga que o eu sou te enviou.
padrões absolutos, não dá para mexer, não dá para melhorar, não dá para mudar. Ele permanece absolutamente, independente daquilo que está ao seu redor, vai continuar intacto. A palavra de Deus passaram gerações e gerações, e ela continua sendo a mesma palavra de Deus. Passaram gerações e gerações, a palavra de Deus permanece a mesma, despertando profetas, despertando homens e mulheres de Deus, na unção e na graça, pelo Espírito de Deus. Milhões e milhões descem para a sepultura todos os dias. A palavra permanece, a suprema sabedoria, ela permanece. Levante a mão e dê glória. Exaltado seja o nome precioso do Senhor. Você passa e eu, mas a suprema sabedoria e os padrões absolutos, eles permanecerão para a eternidade. Para que serve esse arauto que Deus, em alto e bom som, fazendo questão de que todos ouvissem? Para que serve isso? Hein? Para que serve todo esse conjunto, todo esse contexto que Deus abre a boca e sopra para que todos possam ouvir? Para que serve isso? Você percebeu no texto? Isso serve para juízo, isso serve para julgamento, isso serve para condenação, isso serve para salvação, isso serve para submeter o homem, isso serve para fazer o homem se render a Deus, isso serve para lançar o homem no inferno, nas trevas interiores para sempre. Para isso serve os padrões absolutos de Deus. Depende de como recebemos esses padrões. Depende de como nós visualizamos a palavra, como nós reverenciamos a palavra. A maior autoridade constituída aqui nesta casa é a Bíblia, é a palavra. E isso precisa ser reconhecido por mim, por cada um de vós que entraram dentro dessas portas. A palavra de Deus é a maior autoridade constituída aqui dentro, porque são os padrões de Deus, os padrões absolutos de Deus. Aleluia. Presta atenção. Os padrões se fizeram conhecidos. Olha o que diz os versículos 20 e 21. A suprema sabedoria, altissimamente em alto e bom som, clama de fora pelas ruas, levanta sua voz nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, continua gritando às entradas das portas e na cidade, e profere as suas palavras. Meu Deus, vamos imaginar comigo aqui. Minha garganta não está boa. Preste atenção. Vamos imaginar comigo aqui. Deus gritando como um louco, desesperadamente, correndo para cima e para baixo na rua, rua após rua, gritando e citando a sua palavra, em alto e bom som, para aquele, para aquela que está sentado, que está lavando roupa, que está assistindo televisão, que está vendo séries do inferno, 500 edições, vendo coisas que tiram a atenção do homem, que Deus está chamando a atenção do homem, correndo para lá e para cá, gritando para cima e para baixo, dizendo, pronunciando os seus padrões absolutos. Olha para mim aqui, quem deu crédito a isso? Quem é que está dando crédito a isso? Como é incrível como o provérbio inicia. Inicia nos fazendo entender como Deus quer chegar até cada um de nós e fazer valer os seus padrões absolutos. Eu quero que você faça uma reflexão. Você tem dado trabalho a Deus com relação aos seus padrões absolutos? Ou você não está nem aí para isso?
assistir uma série de 120 capítulos, coisa do inferno, é igual uma novela, chama mais a tua atenção do que se assentar e pegar as Sagradas Escrituras e estudar? E você ainda diz que é crente? Ou eu sou crente demais, ou você não é crente. A suprema sabedoria inicia um enredo de provérbio, chamando a nossa atenção para aquilo que é a coisa mais importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida espiritual. Os padrões absolutos das Sagradas Escrituras. Se você não lê a palavra, como que você vai aprender os padrões? Se você não está nem aí, a novela da Globo é muito mais interessante para você. Como que você vai entender a palavra? Eu não estou pregando só para vocês, nós estamos ao vivo. Milhares de pessoas estão me ouvindo. Como que nós iremos entender, compreender os padrões absolutos de Deus? Sabe o que significa isso? Deus não abre mão da sua palavra. Passarão céus e terra, disse Yeshua, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Aleluia, bendito seja Deus. O mundo muda, a atmosfera muda, os tempos mudam, as igrejas são diferentes, mas a palavra, os padrões, elas permanecerão para a glória do nome do Senhor. Exalte a Ele, se você reconhece isso. A suprema sabedoria é o próprio Deus, que se revela através da sua palavra, que já se faz conhecida por todos. No Brasil não podemos alegar que nunca ouvimos a palavra de Deus. Observe que o texto de Provérbio expressa categoricamente a dificuldade humana em aceitar os padrões de Deus. Os padrões absolutos tentam, de todas as formas ou de formas variadas, burlar esses padrões absolutos, criando outros padrões conforme queremos. A pastora Elisama diz: todos os dias se faz violência a esse reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Espera aí, é fato que todos os dias se faz violência a esse Deus que está dentro de nós. Mas o que nós estamos fazendo para que esse reino permaneça dentro de nós? Todos os dias se criam padrões, mas os padrões absolutos foram anunciados desde quando Noé ficou 120 anos construindo a arca e dizendo para aquele povo: olha, Deus vai mandar um juízo sobre a terra, mas ninguém estava nem aí. Aquela geração pecadora, promíscua, digna de destruição, salvaram-se apenas 7 pessoas de uma geração. Quantas pessoas você acha que hoje se salvaria? Parece que eu estou vendo o pastor Billy Graham, que já morreu, pregando. Ele disse assim: olha, se o arrebatamento fosse hoje, 10% da igreja, mundialmente falando, ia subir, o resto, 90% ficaria. Porque não entendem, não entenderão, porque não são espirituais, não estão querendo entender, fazem pouco caso da suprema sabedoria, fazem pouco caso do grito da suprema sabedoria que do alto dos céus fez assim, ó, para se revelar a nós pelas Sagradas Escrituras, usando uma linguagem humana, usando uma linguagem figurada, para que eu pudesse entender. Adonai se rendeu, se tornou carne, se tornou homem, humilhou-se a si mesmo, se desfez da sua glória, habitou entre nós, nasceu
nasceu no ventre de uma mulher, uma virgem chamada Maria, cresceu, ele ficou grande, ele sentiu as dores que eu e você sentiu, ele se deixou moer, ele se permitiu se entregar, ir até a cruz do Calvário, para que possamos entender a sua mensagem. E Provérbios diz assim: olha, a suprema sabedoria grita, continua gritando, mas quem é que está ouvindo? Jesus está aqui. Aleluia. Quem é que está ouvindo o grito da suprema sabedoria? Eu queria pregar todos os pontos que eu escrevi aqui, mas não vai dar. Glória a Deus. A dificuldade humana em aceitar. Nós temos exemplos. E a palavra de Deus diz assim: olha, veja, aprenda com os erros dos outros. Mas o que a gente quer? Passar e sofrer a pena. A palavra de Deus diz: o tolo, ele passa e sofre a pena. Mas o sábio, ele observa e se desvia do mal, porque sabe o que aconteceu com a vida do outro, então ele não quer experimentar. Oh, bendito seja o teu nome para sempre. Sabe do que o Senhor te chama de sábio? Porque vê a miséria do outro se acabando nas misérias, nas desgraças, ele olha e diz assim: olha, por ali eu não vou, porque eu já sei aonde que vai dar. Eu prefiro caminhar com aqueles que fazem menção do supremo padrão de Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Dois grandes juízos: o dilúvio, Sodoma e Gomorra. Será que nós estamos preocupados com isso? Ou estamos achando que Deus mudou? Que Deus agora não é mais aquele Deus grande. Deus agora ficou pequeno. Tão pequeno que eu posso mandar nele. Deus agora, para algumas pessoas, ficou tão pequeno que eu posso mandar. Eu posso colocar ele na parede. Eu posso fazer bico até que ele me abençoe. Eu posso criar uma tromba de elefante até que ele me dê aquilo que eu estou pedindo para ele, porque ele tem que me dar, porque ele é tão pequeno e eu sou tão grande que eu posso mandar em Deus. Quem é que está ouvindo os padrões absolutos de Deus? Deus escolheu esse dia para falar contigo. Dois grandes cativeiros da história de Israel: cativeiro da Síria, cativeiro em Babilônia. A suprema sabedoria estava lá, clamando, usando os profetas, chorando. O profeta Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, chorou, clamou, falou, anunciou. O profeta Ezequiel, conhecido como pregador mal recebido, fez de tudo, fez mímica, fez teatro, fez um monte de coisa que os outros não fez. Tirou a roupa, ficou de um lado por tantos dias, depois do outro lado, levantou alguns tijolos, colocou uma fogueira, usou metáforas, linguagem figurada. A sabedoria suprema estava clamando, gritando, anunciando os padrões absolutos, mas o povo não quis saber. Foram para o cativeiro. Por que você acha que essas histórias existem e fazem parte das Sagradas Escrituras? Ei, olhe para mim, é para você ver e aprender. Não é para você cair. Não é do agrado de Deus que venhamos tropeçar e cair. Se você caminhar pela palavra, você não vai tropeçar e cair. Se você observar e obedecer os padrões absolutos de Deus,
Você não vai ser vencido por Satanás, porque como disse Joy aqui na sua palavra, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que ele foge? Porque você é bonito ou porque você é alguma coisa? Não, é porque a unção de Deus está sobre a tua vida, porque a graça, porque há poder na tua vida, porque há poder de Deus sobre a tua vida, porque o Espírito de Deus habita dentro de você, e o Espírito de Deus na sua Trindade Santa, Ele é o próprio Deus habitando em você. Se eu obedeço, se eu observo os padrões absolutos, meu Deus. Enquanto isso, nesse cenário, a suprema sabedoria continua clamando. Assim como clamou no passado pelos profetas. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Toda vez que um profeta de Deus prega, toda vez que um profeta de Deus prega a palavra, ele está amontoando juízo sobre aquele que ouve a palavra e não aceita. Você não ouviu? Vou falar de novo. Toda vez que Deus fala, através de um arauto, alguém que Deus consagrou e chamou e determinou que anunciasse a sua palavra, e você que ouve e não obedece, mas você ouviu a palavra por um arauto de Deus, por um porta-voz de Deus, o porta-voz de Deus está amontoando sobre a tua vida juízos divinos, que um dia você vai ter que engolir por toda a eternidade. E vai lembrar desse pastor baiano, pregando a palavra. Depois de ficar horas e horas estudando nas Sagradas Escrituras para pregar. Porque o meu compromisso é com a palavra. Eu não quero dar chave de carro para ninguém. Eu estou orando para que o Senhor prospere a tua vida. Mas eu quero pregar a palavra. Escute isso aqui. Os padrões são testemunhados pelo Espírito de Deus. Eu vou ter que parar aqui. Os padrões absolutos são testemunhados pelo próprio Espírito de Deus. Isso é pior. Isso piora a nossa situação. E eu vou dizer para você por que piora. Não fica nada bom aqui. Não fica nada bom. Piora. Olha só o que o texto diz. Versículo 23. Esdrim ve shalosh. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que olha de novo, abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Quem é que vai fazer você saber a palavra? Diga, o Espírito de Deus. Piorou para você ou não piorou? Porque se você não der lugar, o Espírito de Deus não terá espaço aí. O Senhor disse assim: eu abundantemente derramarei o meu Espírito sobre vós, para que entendais a minha palavra. Sabe o que é que eu entendo? Enquanto eu prego, o Espírito de Deus revela para você, e você dá lugar se você quiser. Se você não quiser, você reprime o Espírito, você expele o Espírito de Deus que revela a palavra para você. Então o problema não é meu, o problema é seu, que não ouviu. Isso piora para nós. Quantos cultos nós participamos e Deus falou? Porque Ele fala. Quantos acreditam que Ele fala? Ele disse no enredo de Provérbios: eu derramarei abundantemente e vos farei saber os meus padrões absolutos.
Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Você faz se você quiser. Obedeça-me. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? E você faz se você quiser. Viva conforme os meus padrões absolutos. Sabe o que é que Deus está querendo dizer para você nessa noite? E você faz se você quiser. Obedeça a minha voz quando falo contigo. E para de obedecer a voz do teu próprio espírito carnal. E você obedece se você quiser. Ei, o enredo de Provérbios inicia com juízos e condenações, afirmando que os padrões absolutos divinos estão sendo anunciados e Deus não se cansa de gritar e dizer. E Deus não é aquele pregador melancólico de olhos azuis do cinema americano. Ai, meus irmãos, não. Poderoso em suas palavras e obras. Bendito seja o Senhor para sempre. E nem tinha beleza, e nem parecer, nem formosura, anunciou o profeta Isaías. Levante a mão e exalte a ele. Ele não tinha beleza, não tinha parecer, não tinha formosura, mas da sua boca tinha autoridade e poder. Nas suas mãos tinha virtude e poder. Adore ele, abra a boca, dê glórias ao nome bendito do Senhor. E se você abrir o teu coração, os padrões absolutos que ninguém pode mudar, mudará o teu ser, transformará o homem velho num homem novo, uma mulher velha numa nova criatura, com a glória do Senhor sobre ti. Receba isso aí, adore ao Senhor, receba isso aí, aleluia, bendito seja o Senhor para sempre. Não há nada neste mundo que possa te tornar uma nova criatura. Os padrões absolutos de Deus transformam um homem e uma mulher em uma nova criatura. Ah, pastor, mas comigo está difícil. Será que você está dando ouvido aos padrões ou a você mesmo? Meu irmão, se eu contar minha vida para você, um camarada baiano que corria atrás de trio elétrico, brabo, cabra macho que não chorava. Só Deus que muda alguém. Se você quiser, Ele te muda de uma água para o vinho, de um dia para a noite, de uma hora para outra. Se você se entregar por inteiro, os padrões que são imutáveis transformará a tua vida, transformará o homem velho numa nova criatura. Quem está entendendo o arauto de Deus, levante a mão e diga amém. A ciência ou o conhecimento que o texto revela é que tanto intriga a mim. E espero que intrigue a você também. Preste atenção aqui. Quando Deus diz assim, eu derramarei abundantemente do meu espírito, não é o pregador falando, é Deus falando, porque Ele abundantemente derramarei do meu espírito. Aleluia, glória a Deus. Eu derramarei sobre vós o meu espírito abundantemente para vos fazer saber os meus padrões. Então é Deus que fala. Você é espiritual para receber isso aí? Torna todos nós culpados. Simples. Todos nós tornados culpados. Por quê? Porque foi o Espírito de Deus que tentou falar com você e você não quis. Foi o Espírito de Deus que se revelou no altar para você e você não deu ouvido. Porque Adonai disse, eu derramarei.
para vos fazer saber os meus padrões, a essência, a sabedoria suprema. Torna todos nós culpados. Somos convencidos pelo Espírito de Deus. Preste atenção. Não resta espaço para inocente nesse pronunciamento. Não há. Se o arrebatamento fosse hoje, agora, você que ficaria e fosse condenado, é porque você é merecedor da condenação. Porque não resta espaço para inocente. Tinha que ser o pastor Luciano para pregar isso, né? Tinha que ser. Não resta espaço para inocente. Ninguém é inocente diante dos padrões absolutos de Deus, que Ele se esforça, suando como eu estou suando aqui para pregar, para convencer você. E no outro dia você vai caminhos tortuosos. Parece que eu estou vendo Adonai olhando para Satanás, cara a cara com Satanás, dizendo assim: olha, Satanás, tu tem visto o meu servo Jó? Homem reto e sincero, que se desvia da balada, do inferno, das imundícies, do mundo, das porcarias, das atrações da Globo, da televisão do inferno, da Netflix, das séries infernais. Olha, Satanás, tu está vendo meu servo Jó? 2023, ainda tem pregadores que pregam assim? Nenhum de nós somos inocentes quando Deus fala. Se a trombeta de Deus tocasse agora, para onde iria você? Alguns estariam lá na banda do carnaval, que já está ensaiando já. Outros estariam agora, horário nobre de culto, na frente de uma novela do inferno assistindo. Se a trombeta tocasse agora, você teria coragem? Ah, Senhor, 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 nós fizemos maravilhas em Teu nome, Senhor. Nós fizemos tudo certinho. Yeshua, olha, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, porque desprezaram os padrões absolutos da palavra. E quem foi que pregou? Deus, usando alguém que você achou que era carnal. E aquele pastorzinho lá, nem terno ele usa. Queria colocar um terno aqui para ele pregar sozinho, para você ver se ele pregaria. Ninguém fica inocente diante da palavra. Ninguém. E sabe qual é a coisa que mais me empolga a ser um pregador? A palavra de Deus diz assim, Yeshua disse assim, olha, ide, pregai o evangelho. E aonde você chegar, cidade, aldeia, casa, aonde quer que vocês chegarem, se vos receber bem, vai ter paz sobre aquele lugar, aquela cidade, aquela aldeia, aquela casa. Se porventura alguém não receber vocês, o pó dos seus sapatos serão testemunha contra eles no dia do juízo de Deus. Isso é a coisa que mais me empolga, ser um pregador da palavra. Alguém olha para mim e diz, não dá nada. O pó do meu sapato servirá de juízo para muita gente que me ouviu. O pó dos meus sapatos servirão de juízo para muito que me ouviram e não deram ouvidos. Já preguei milhares de mensagens. Preste atenção que eu vou terminar.
Não resta espaço para inocentes, já que a revelação e a conscientização provém de quem? Diga, do próprio Espírito de Deus. Diga isso, diga, do próprio Espírito. Diga mais uma vez isso. Do próprio Espírito de Deus. Eu quero que isso fique martelando na sua mente. Para você não sair daqui dizendo assim, não, isso aqui palavra que eu ouvi que o pastor Luciano pregou. Pastor Luciano? Foi não, santo. Quem me deu foi ele ontem à noite. Eu não teria nada para vocês aqui, absolutamente nada. Toda vez que eu venho pregar a palavra, vem aquele temor de Deus sobre a minha vida, sobre o meu coração, dizendo, Deus, abra a porta da tua palavra. Provém do Espírito de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, conforme o texto de João capítulo 16, Yohanan capítulo 16, versículo 7 e versículo 8, diz assim, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. E Yeshua dizendo, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, oh glória, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, oh glória, oh bendito seja o nome do Senhor. Trata-se de uma função, uma tríplice dimensão, justiça, pecado e juízo de Deus. O Espírito, ele revela, ele trabalha, ele atua, ele convence numa dimensão tríplice, dimensão da justiça, do pecado e do juízo. E ele fala isso aonde? Dentro de você. Eu quero parar de pregar. Somos todos culpados. E não há inocente nesse enredo da tríplice dimensão revelada por Yeshua no livro de Yohanan. Vou finalizar. Os padrões apontam limites. Eu vou parar aqui. Os padrões apontam limites. Abre o teu coração. Não desaperta o cinto agora não. Versículos 24 a 26. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu, diz Adonai, presta atenção aqui, também eu, versículo 26, me rirei, eu darei risada da vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Escute isso aqui. Os limites são pronunciados, apontados, ironicamente, por uma figura metafórica, uma figura de linguagem, apontando a Adonai, zombando dos seus opositores da sua palavra. E quando eles descobrirem a perdição que chegaram, eles vão olhar para trás e Adonai vai rir da cara deles. É uma linguagem metafórica, para você entender. Quando alguém ri de você, porque você perdeu e ele ganhou, Adonai vai fazer isso com muita gente. Muita gente. E qual é a causa, pastor Luciano? Desprezo à palavra.
desprezo aos padrões absolutos. Você precisa amar a palavra ao sair daqui. Você tem que amar a Bíblia ao sair dessa igreja hoje. Carregar ela para todo lugar onde você for. E lê-la todos os dias da sua vida. Para que você não caia na perdição e Adonai não venha dar risada da sua cara quando você estiver em estado de perdição. E olha só, a parábola do rico e do Lázaro em Lucas capítulo 16. O rico tão arrogante, no Hades diz o texto assim, que lá no inferno, ele disse assim, pai Abraão, permita que Lázaro molhe um pouco o dedo na água e toque na minha língua para que refresque, porque eu estou aqui queimando nesse fogo do inferno. Espera aí, mas era o rico, que zombava dos padrões absolutos. E aonde é que está ele agora? Adonai rindo dele. Você entendeu o que eu estou dizendo? Diga amém. Preste atenção aqui. No versículo 28, para mim encerrar. Observamos o abandono virou de lado. O abandono vira de lado. Preste atenção, crente. Uma hora, o abandono vira de lado. Olha o que diz o versículo 28 de Provérbios. Então, a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Parece um paradoxo, porque a palavra de Deus diz, aquele que de madrugada me busca, me há. Aqueles que de madrugada me buscam, me há. Sabe qual é o contexto que o texto está dizendo aqui? Madrugada aqui é densas trevas de condenação. Lá o camarada vai gritar, clamar, gemer, e Adonai não vai ouvir. Porque não dá para ouvir mais. Enquanto a vida, viva para Deus. Levante a sua mão. Fique de pé, por favor. Enquanto você viver, viva para o Senhor. Para de dar lugar aos teus próprios deleites e desejos. Nós vamos orar a Deus e quero convidar a pastora Elisama para ler o texto que faz referência à Santa Ceia. Você que nos acompanha pelas redes sociais e não tem possibilidade de vir à igreja alguma por motivo justo, se programe aí, se prepare,